bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aos munícipes que nos acompanham também pela TV Câmara. Eu declaro aberta essa audiência pública para debatermos a Lei Aldir Blanc em Taubaté. Compondo a mesa hoje aqui comigo, nessa manhã, está o secretário de Cultura, Economia Criativa, Fernando Pascoal de Oliveira, o conselheiro integrante da mesa diretora do Conselho Municipal de Cultura, Pedro Rubim, e o co-vereador do coletivo Representa e também produtor cultural, Rafael Soares. Agradecemos também a presença, participando online por videoconferência, o coordenador do escritório do Ministério de Cultura do Estado de São Paulo, Alessandro Azevedo. Agradeço também a todos que estão aqui, acompanhando essa audiência. Quero dizer para vocês que podem preencher o formulário que vai passar aí para vocês poderem fazer uso da palavra também na tribuna. Quero também falar com você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, que pode participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Sendo assim, passo agora a palavra para uma das nossas maiores lideranças culturais daqui de Taubaté, para dar uma breve abertura. Rafael Soares, com você a palavra. Bom dia a todos, todas, todes. Bom dia às pessoas que estão aqui presentes nessa audiência, às pessoas que nos acompanham de casa. Bom dia, vereadora Thalita. Hoje eu falo aqui de um lugar que é um lugar... Enfim, eu sou servidor concursado da Prefeitura, neste momento, na Secretaria de Cultura. Também sou integrante do coletivo Representa Taubaté. Sou produtor cultural da cidade. Então, independente também de qual instância eu esteja falando aqui, eu estou falando, como sempre, na luta pela cultura, na luta pelos nossos direitos e pelas políticas culturais do nosso município. E, nesse sentido, eu queria dizer da importância da gente fazer essa audiência sobre a PNAB. Isso que foi anteriormente a Lei Aldir Blanc, hoje é o Plano Nacional Aldir Blanc. E dizer da importância de fazer essa audiência do seu lado, Thalita, que durante toda essa legislatura, né, esses anos que a gente teve aqui, foi uma real parceira minha e das nossas lutas, das lutas pela cultura, das lutas pela diversidade, das lutas pela inclusão. Então, embora essa audiência tenha sido aprovada pelo mandato Representa Taubaté, faz muito sentido e é muito simbólico que seja presidido por Vossa Excelência, que eu me orgulho muito de ser minha parceira e de estar junto nessa luta, sempre juntos aqui. Então, não vou me estender nessa fala inicial. A gente o secretário vai fazer uma apresentação sobre a PNAB. O Alessandro Azevedo, um amigo do Ministério da Cultura que está aqui, que aceitou o convite de estar presente, vai fazer uma fala também sobre essa retomada cultural, sobre as novas políticas públicas que o governo federal trouxe e que tem chegado na ponta nos municípios. Então, pelo respeito ao horário, a gente atrasou um pouquinho para começar. Eu não vou estender nessa fala inicial e vou passar a palavra. Obrigada. Obrigada, Rafa, por essa introdução. Saiba que é recíproco todo o carinho, admiração e parceria. Pedir licença aqui para os outros membros da mesa para que eu passe primeiro para o coordenador do escritório do Ministério de Cultura do nosso estado de São Paulo, o Alessandro Azevedo. Alessandro, está nos ouvindo? É com você a palavra. Alessandro, bom dia. Está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Com você a palavra. Já começou? Começou. A gente tem um probleminha técnico aqui de áudio. A gente já deu início. Rafael Soares já fez a introdução sobre a nossa audiência.
E aí passo agora a palavra para o senhor. Bom, então, deixa eu me apresentar inicialmente aqui. Bom dia para todos, todas e todes. Um prazer enorme. Quero agradecer aqui a mandata coletiva, né? Representa Taubaté, na pessoa do Rafa, que é um trabalhador da cultura e me fez esse convite. Então, é um grande prazer compartilhar com vocês aqui algumas informações a respeito de um tema tão valioso para nós do Ministério da Cultura. Eu sou Alessandro Azevedo, sou ator e palhaço de profissão, palhaço Charles, do Sarau do Charles. Eu não sou de São Paulo, sou paraibano, há 32 anos na capital, e estou na representação do Ministério da Cultura, né, no estado de São Paulo. É um grande desafio, um estado gigante, 645 municípios, perdendo apenas para Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, mas o orçamento das políticas públicas federais vem em maior quantidade para o estado de São Paulo. Então, é um prazer enorme aqui estar contribuindo com essa audiência pública que trata da PNAD, né, Aldir Blanc, numa casa legislativa, Casa do Povo, né, de participação, num período tão importante onde se discute a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, a lei orçamentária anual, que daqui a pouco deve entrar na pauta aí, né, para todos vocês. Quero saudar aqui todos os parlamentares dessa casa, saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, dizer que para nós do Ministério é muito importante esse contato, né, com os territórios, com os gestores públicos e também com os movimentos culturais. Eu sempre destaco, sou um pouco suspeito em falar nisso porque sou de movimentos culturais, mas é muito importante essa escuta, né, que se faz com os movimentos culturais. Eles são meio que uma lanterna, né? Enquanto a gestão pública é mais engessada, os movimentos culturais, eles são muito progressistas, assim, têm ótimas ideias e é muito bacana quando se dá esse processo de troca, né, de saberes. Nós estamos também aí até o final de julho, né, o prazo para os municípios fazerem os seus PAR, que é o Plano Anual de Aplicação anual, né, Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Da Taubaté, acho que a LPG, eu vou falar de valores aproximados, vocês verem a importância, né, do retorno do Ministério da Cultura. A gente voltou, uma das novidades do Ministério da Cultura são os comitês de cultura, que em breve aqui no nosso estado nós vamos ter também o lançamento do Comitê de Cultura, que é da Ação Educativa, e também dos escritórios, que todos os estados agora têm um respectivo coordenador e têm os seus escritórios. Para quê? Para enfatizar e intensificar a atuação das políticas públicas federais nos territórios. Taubaté, eu acho que recebeu em valores aproximados uns 2,5 milhões da lei Paulo Gustavo, e agora vai receber pelos próximos 5 anos, já que Aldir Blanc virou um programa nacional Aldir Blanc, e por 5 anos, depois pode ser renovável, né, mas isso tem que ir para o Congresso para ser aprovado, vai receber no total para todo o país 15 bilhões de recursos, né? E Taubaté é uma das cidades que vai ser contemplada com esse recurso, porque fez adesão, vai receber em torno de 2 milhões e 30 mil reais. É bastante recurso, né? Tem municípios que esses recursos federais, eles superam os recursos investidos pela própria prefeitura. E é muito importante a gente destacar um termo que às vezes é usado de forma errônea, que às vezes o gestor público fala, eu vou gastar com cultura. Estudos recentes, pesquisas recentes da GV, do Instituto Cultural Itaú, apontam que o setor cultural, isso envolve a economia criativa, tem uma participação no nosso PIB, Produto Interno Bruto, né, de 3,11% do PIB nacional. Isso é muita coisa. Esse dado, ele supera inclusive a indústria automobilística. Então, daí a importância de se investir em cultura. Então, o termo correto para isso seria investir em cultura.
Também, recentemente, foi aprovado no Congresso o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Por que eu estou falando desses valores, né? Tanto da PNAB como do Sistema Nacional? Também foi dado um prazo aos municípios e estados que fizeram adesão a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo no ano anterior, um prazo de até 11 de julho para implementarem os seus sistemas municipais e estaduais. Então, é muito importante que até o dia 11 de julho, o município de Taubaté esteja com o seu CPF da cultura, que a gente costuma chamar de CPF, para simplificar. O CPF, o que seria? Seria a criação e implementação do Conselho, do Plano Municipal de Cultura, que é muito importante que seja debatido, já tenha sido debatido, né, com a sociedade civil, e o Fundo de Cultura. Então, esse CPF do município e dos estados, eles precisam estar implementados até o dia 11 de julho, para se dar continuidade de repasses federais para as cidades e para os municípios e estados. Então, Taubaté não pode ficar fora. Essa é muito importante, a participação nessa Casa Legislativa. Essa discussão é de suma importância, discutir a PNAB. E, mais importante ainda, que se vocês têm um conselho municipal, se vocês têm mandatos que querem discutir a PNAB, uma sociedade civil, trabalhadores e trabalhadoras da cultura que têm interesse em fazer essa discussão, que se criem esses canais de discussão para também fazer o lançamento dos editais, porque qual o objetivo máximo desses recursos? Chegar para quem tem de chegar. Ainda, mesmo que os editais sejam discutidos como um modelo de repasse já superado, tudo, mas ainda é uma ferramenta que a gente tem para fazer o repasse dos recursos públicos. Então, eles têm que ser feitos da melhor maneira, elaborados da melhor maneira possível. Daí a importância de se ter editais que atendam a acessibilidade, editais que sejam fáceis de serem preenchidos, porque muitas vezes o proponente não tem na cabeça a lógica de elaboração do edital, mas o que ele produz, o que ele faz é muito importante e que precisaria necessariamente ser contemplado por um recurso vindo de políticas públicas, né? Então, uma recomendação que nós do Ministério da Cultura damos para as prefeituras que estão lançando os editais é fazer editais mais simplificados e que atendam a necessidades locais, né, para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam acessar esses recursos federais. Tivemos agora também pelo Ministério da Cultura, encerrou na segunda-feira o edital dos agentes territoriais culturais. Tivemos aqui no estado de São Paulo um número muito bom de inscritos, 618 inscritos, atendendo a todas as regiões imediatas do estado de São Paulo, que a gente colocou no edital. Então, aqui no estado de São Paulo serão 95 agentes territoriais que estarão distribuídos por todo o estado de São Paulo, para que a gente consiga, a partir desses agentes territoriais, implementar, facilitar toda a divulgação das políticas públicas federais. Então, como vocês podem ver, a importância do retorno do Ministério da Cultura para que a gente voltasse a discutir políticas públicas de cultura em âmbito federal, seja pela PNAB. E a PNAB, todos nós sabemos aí, quem não sabe fica sabendo, que é fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura de todo esse país. É uma conquista de muitos, milhares de pessoas que se mobilizaram para que essa lei fosse aprovada, e a gente tem aí por 5 anos políticas públicas que garantam um valor anual de 3 bilhões para todos os países. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve a adesão de mais de 95% dos municípios que aderiram ao Aldir Blanc. Foram 625 municípios que aderiram e que vão receber, e que já receberam, na verdade, os recursos da Aldir Blanc. Agora precisa fazer o PAR, que vai até o final de julho, né? Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Então, para mim, que está aqui na capital, mas que tem essa preocupação em estar conectado com o interior, com o litoral, né, a Grande São Paulo, é muito importante poder participar de uma audiência pública como essa aqui, nessa Câmara Legislativa de
Taubaté. Quero aqui agradecer ao mandato coletivo Representa Taubaté mais uma vez, na pessoa do Rafael, que me fez esse convite. Me encontro à disposição aqui na capital, no escritório do Ministério da Cultura, que fica na Alameda Norte, 1058, onde é o Complexo Cultural Funarte. Então, venha nos fazer uma visita e, se precisar entrar em contato, eu vou passar aqui para a mandata coletiva Representa Taubaté, para que vocês possam acessar e falar comigo diretamente. Temos uma equipe pequena, mas muito atuante, que tem uma preocupação em fazer com que o Ministério da Cultura esteja em todo o território desse estado paulista. Muito obrigado. Alessandro, não sei se você me vê, mas eu sou a vereadora Thalita Cadeirante, estou presidindo essa audiência ao lado do nosso co-vereador Rafael, junto com o secretário de Cultura do nosso município, Fernando, e também o Pedro Rubim, né, que é conselheiro do nosso Conselho Municipal de Cultura. E eu queria te agradecer pelas falas, né, engrandeceu muito a nossa audiência pública. Fiquei feliz com os dados que o senhor trouxe, né, feliz em saber que 95% dos municípios do Brasil aderiram à Lei Aldir Blanc, mas triste ainda por 5% ter ficado de fora, né, já que são nas cidades onde começa o trabalho cultural por qualquer trabalhador e trabalhadora, né, é na cidade que a vida acontece, que a cultura se inicia. E feliz demais também por a gente estar tendo essa política pública de repasse para valorizar os nossos artistas, o terceiro setor, né, a cultura nos nossos municípios, né, que muitas vezes a gente perde de fomentar isso na cidade para procurarem oportunidade em outros lugares e as cidades mesmo ficam vazias por falta de oportunidade. Então eu agradeço muito sua fala. Se puder continuar na audiência aqui com a gente, senão eu agradeço, conte com esta casa aqui também, conte com o nosso município. Vereador, posso fazer só um acréscimo aqui na minha fala? Por favor. Eu gostaria só de cumprimentar o secretário Fernando, que eu entrei e não escutei absolutamente nada do que foi dito anteriormente, não estou enxergando vocês. Eu não vejo e não escutei o momento inicial, mas eu quero cumprimentar o secretário Fernando, né, assim cumprimentar também a Prefeitura de Taubaté e o conselheiro municipal, que é muito importante ter essa representatividade da sociedade civil, né, e participando de políticas públicas. Eu vou acompanhar aqui a audiência, só vocês deixarem o microfone aberto para eu poder ouvir, e para mim foi um excelente prazer. Aqui trago um abraço enorme do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da nossa ministra Margarete Menezes. Que essa audiência seja muito bem sucedida. Muito obrigado. Podem contar comigo sempre que precisarem para fornecer mais informações a respeito das políticas públicas federais. Muito obrigado e uma boa audiência. Eu que agradeço. Abraço recebido com alegria. Passo agora a palavra para o nosso secretário Fernando. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma satisfação enorme poder participar aqui com vocês mais uma vez. É a segunda audiência pública na semana que eu estou aqui, falando sobre assuntos pertinentes à área da cultura, né? Cumprimento a vereadora Thalita, que preside essa sessão. Quero agradecer e parabenizar pelo trabalho e agradecer o convite de poder estar aqui. Queria cumprimentar também o Rafael Soares, hoje servidor da Prefeitura, mas também um agente cultural, né, de longa data. Cumprimentar o conselheiro Pedro Rubim também, que sempre participa ativamente das questões da Secretaria, junto ao Conselho, né, nas reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, conferência de cultura que a gente fez no ano passado. Queria cumprimentar todo o público aqui presente também, em especial os servidores da Secretaria de Cultura, a Daniele e o Danilo. O Danilo é um rapaz que a gente está fazendo um treinamento, né, para ele ingressar nesses assuntos pertinentes aos editais, aos planos, né, ao conselho, e está sendo muito bem, correspondendo muito bem às atividades. Queria cumprimentar também todos os demais aqui presentes. E mandar um abraço também para o Alessandro. O Alessandro, um parceiro da cidade de Taubaté, participou da nossa abertura da conferência no ano passado, lá no Teatro Metrópole, né, sempre ativo e sempre participando aqui conosco. Nós preparamos uma apresentação sobre a situação da Política Nacional Aldir Blanc
aqui no município de Taubaté. Eu acho que o Alessandro já trouxe uma contribuição muito importante com relação ao contexto nacional dessa lei, né? Então, a gente vai trabalhar aqui na questão municipal, como é que a gente está e quais são os próximos passos, né? Eu vou ler aqui do papel, porque eu não estou conseguindo mais enxergar. Um pouco sobre o conceito, né? O que é a lei? O que é a Política Nacional Aldir Blanc? É importante ressaltar que até um período atrás chamávamos de Aldir Blanc II, né? Mas ela mudou um pouco a característica dela e ela se tornou uma Política Nacional Aldir Blanc. Por que uma política nacional? Porque ela tem um prazo de 5 anos de execução, são repasses anuais aos estados e municípios, né? E diferentemente da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc I, né? Que vieram do período emergencial da pandemia. Então, a Política Nacional Aldir Blanc veio nessa seara, mas não é mais do período emergencial. Por isso que é uma Política Nacional de Fomento à Cultura. A PNAB é uma Política Nacional de Fomento à Cultura que permite o financiamento à cultura mediante repasses da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada, como eu estava dizendo, pelos próximos 5 anos. Acabou ficando bem pequenininho as letras ali, mas esse material está à disposição, né, no site. Como podem ser utilizados os recursos da PNAB? Fomento cultural, realização de projetos e produções, premiações, ações educativas e formativas, pesquisas, inventários, bolsas de estudo, proteção e preservação do patrimônio cultural, entre outros. Segundo, obras, reformas e aquisição de bens culturais. Terceiro, subsídios e manutenção de espaços e organizações culturais. Apoio à operacionalização da PNAB, que é o custo operacional, ou seja, é aquele limite de 5% do total, né? O Taubaté está recebendo 2 milhões de recursos esse ano, então 5% desses 2 milhões podem ser usados na operação, na execução do recurso, ou seja, o contrato de pareceristas, sistemas, né, que auxiliam a execução do recurso. E implementação da Política Nacional da Cultura Viva. Como não podem ser utilizados os recursos da PNAB. Eu só vou falar de forma bem genérica aqui, tá? Porque todas essas informações estão no site. Pagamento de pessoal ativo ou inativo de órgãos ou entidades da administração direta, ou seja, não vou pagar a folha de pagamento da prefeitura, né? E nem das organizações diretas. Destinar recursos para empresas terceirizadas contratadas por órgãos ou entidades da administração direta para custeio de estrutura e ações administrativas públicas da gestão local, salvo até os 5% do valor total recebido, que eu acabei de falar. Passo a passo para a execução. Cadastro e aprovação do plano de trabalho até 11/12/2023, ou seja, o ano passado. Nós aprovamos em 23 de novembro de 2023, que é o primeiro passo, que é a adesão, né? A gente apresenta um plano de trabalho na plataforma, hoje se chama Transferegov, do governo federal. Então, até a orientação lá era que a gente subisse o nosso plano de trabalho com questões bem mais genéricas, né? Porque a gente subiu o plano de trabalho para depois fazer as escutas com a sociedade civil. Assinatura do termo de adesão até 28 de dezembro, nós assinamos no dia 13 de dezembro. Recebimento dos recursos. Taubaté recebeu no dia 28/12/2023. Então, no finalzinho do ano passado, foi acreditado na conta do Fundo Municipal de Cultura o valor referente ao repasse. Plano Anual de Aplicação dos Recursos, PAR. É interessante esse PAR, porque, na verdade, a Lei Nova de Licitação já traz essa obrigação para os municípios, né? Que é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. E a Aldir Blanc já exigiu e serve como um laboratório, um treinamento para a gente poder fazer, né? Então, nós já enviamos, embora foi prorrogado, né? Como o Alessandro bem comentou, nós enviamos no dia 17 de maio.
Ou seja, nós fizemos nossas audiências públicas para fazer a construção desse PAR e subir no sistema. Adequação orçamentária até 180 dias após o recebimento. Está em andamento. A Prefeitura já encaminhou para a Câmara Municipal essa adequação orçamentária, que está tramitando. A PENAB em Taubaté. Como é uma prática que eu acho que é a prática mais justa, né? E desde quando eu assumi, a gente vem sendo feito dessa forma, nós fizemos uma comissão de acompanhamento da execução dos recursos, assim como nós fizemos na Lei Paulo Gustavo. O que quer dizer isso? É uma comissão mista, servidores da Secretaria e conselheiros de Cultura, para discussão e elaboração do plano de ação e das atividades para aplicação do recurso. Então, nós temos aqui representantes da Secretaria de Cultura, Fernando, eu, Elaine Rodrigues, diretora de Cultura, a Josiane, gestora de Cultura, a Daniela aqui presente e o Danilo aqui presente também. Representantes do Conselho de Cultura, Jonathan, Fabiola, Elizabeth, Rosângela e a Natália. Esse é o site onde está todo o material da PENAB. Aqui ficou bem pequenininho, mas vou fazer a leitura rápida aqui dos valores. Qual é o valor recebido pelo município de Taubaté, então? O montante recebido, R$ 2.031.718,38, né? Dividido em duas metas. Como a própria lei já traz essa divisão, essa obrigatoriedade, que é ações gerais, 75% desse valor, e implementação da Política Nacional da Cultura Viva, que é os 25% do valor. Escuta pública. É importante ressaltar que a própria legislação federal, ela traz essa obrigatoriedade, até porque nós acreditamos que é a melhor prática de execução dos recursos públicos, né? Então, além de ser obrigatório, eu acho que a gente faz isso, a gente implementou essa atividade e serve também como experiência tanto para a Secretaria, como para a sociedade civil, para o Conselho, né? Esse exercício de cidadania e esse exercício de se construir as ações coletivamente. Então, nós fizemos a primeira escuta pública no dia 23 de abril, foi lá no Teatro do Centro Cultural, e com a seguinte pauta: a apresentação da Política Nacional Aldir Blanc, manifestação do público presente e o lançamento da consulta pública online. Ou seja, nós elaboramos um questionário online que ficou durante um período à disposição para que todo mundo registrasse ali as suas considerações. Depois nós tivemos... Esqueci de passar o slide. Aí depois do período da consulta pública online, nós tivemos a segunda audiência pública, trazendo esse resultado, né, desse formulário online, para a gente, então, validar o PAR, que é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Então, nessa data, a gente dividiu em grupos setoriais. Então, cada setor se manifestou acerca da sua área de atuação, né? Então, nós construímos o PAR através de uma votação, né? A gente apresentou os dados, foi feito esse PAR, e naquela audiência, então, nós tivemos o resultado. Que é o seguinte, esse é o resultado do PAR. Ali ficou, mais uma vez, pequenininho, porque são várias informações, né? A gente colocou toda a descrição, toda a atividade e os seus respectivos valores. Isso aqui foi publicado em Diário Oficial. Esse documento é um documento oficial que subiu no sistema, na plataforma do governo federal. Então, eu não vou fazer a leitura, porque eu acho que vai ficar cansativo, mas está à disposição, tanto no site da Prefeitura, no sistema do governo federal e no Diário Oficial.
Quais são os próximos passos, então? Adequação orçamentária, que está aqui na Câmara, tramitando, né? Para a gente poder ter no nosso orçamento esses valores correspondentes para a abertura, então, dos editais. Os editais encontram-se em fase de escrita e a previsão da publicação e abertura das inscrições é entre os meses de julho e agosto. Serão eles edital de fomento, edital de prêmios, edital de subsídios e edital Cultura Viva. Lembrando que sempre os editais serão construídos baseados no resultado das audiências públicas. Bom, gente, esse é o último slide. Então, esses são os dados referentes aqui à aplicação da Política Nacional Aldir Blanc na cidade de Taubaté. E, inicialmente, eram as falas que eu tinha para apresentar. Continuo aqui à disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Da minha parte, eu posso me comprometer aqui, quanto à adequação orçamentária, que já está tramitando nessa casa, que quando chegar a minha comissão, eu darei toda a celeridade possível, né? E conversarei também aqui com os pares, para que a gente possa votar muito em breve essa adequação orçamentária. Antes de passar a palavra para o conselheiro Pedro, eu quero anunciar aqui a presença da nossa deputada federal, Lorene, também da co-vereadora Dalgisa, que está aqui. Convidar o Mário para entrar aqui, para a gente ficar juntinho, tá frio hoje. Vereador Gessé, que está aqui presente também. Vem participar, vereador Gessé, aqui com a gente, mais próximo. Já vem, está falando que já vem. E agora sim, eu passo também a presença do Enio Faria, o chefe de gabinete do vereador professor Edson, e passo agora a palavra para o nosso conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, o Pedro Rubim. Essas coisas modernas aqui. Bom dia, vereadora. Bom dia aos integrantes aqui da mesa. Bom dia, deputada. Bom dia, auditório. Bom dia aos meus colegas de trabalho, né, colegas de função, aos operários da cultura. O Conselho de Cultura participou, né, eu estou aqui falando em nome do nosso presidente, Ronaldo Robles. Também temos a presença da Natália, nossa primeira secretária, eu sou segundo secretário, estou falando aqui, portanto, em nome do presidente, que foi o convidado, mas ele está em recuperação, já está melhorando, teve uma segunda dengue, mas já está, ele é forte, ele está, em breve ele vai estar com as atividades plenas dele. E a Lei Aldir Blanc, ela é um sopro de esperança para o futuro cultural, futuro imediato dos próximos 5 anos, do fazer cultural, né, do investimento e do seu incentivo, desse papel que a Secretaria de Cultura tem de indutora da economia da cultura, da economia criativa. A gente sabe que que a Secretaria, ela principalmente tem se esforçado muito, eu tenho que fazer reconhecimento aqui ao trabalho desse grupo. A relação do Conselho com a Prefeitura, ele nunca foi uma relação de entendimentos saudáveis, muitas vezes, sempre foi em muitos momentos de conflito, mas nós esperamos que, a partir desse projeto, a partir dessa realidade, dessa política, da aplicação e de outros mecanismos que também estão sendo discutidos junto ao Conselho, que passaram pelo Conselho, principalmente o Plano Municipal de Cultura, que certamente será apreciado aqui por essa Câmara, e é uma condição obrigatória que a Prefeitura precisa ter a partir do comprometimento com a Lei Paulo Gustavo, é isso mesmo, né? Desde a primeira, há um comprometimento, na verdade, foi firmado, né,
qual é o termo que eu uso? O termo de adesão para que esse plano seja implementado, né? E, portanto, Taubaté vai poder contar com um horizonte, com metas a serem atingidas, que certamente também vão mudar a forma e a relação que nós temos com a secretaria, com os recursos, né, com o manejo dos recursos que a secretaria tem feito nos últimos anos junto à cultura. Nós precisamos quebrar uma prática, que é a prática da política afetiva, em que, se você está bem com a secretaria, você é mais bem acolhido, e se você tem algum tipo de discordância, ainda que seja teórica, que seja prática, essa máquina também pode se voltar contra você, ou ignorando, ou agindo de fato de forma violenta. Então, da parte do Conselho, o Conselho termina a sua gestão agora no dia 19. Nós estamos, eu, Natália, Ronaldo e Oswaldo Guizar, nós, por questões internas do Conselho, nós estamos na presidência, nós estamos ocupando a secretaria há 1 ano e esperamos e temos muito orgulho de, durante esse mandato, nesse curto mandato, algumas conquistas terem sido, de fato, concretizadas. Então, eu acho que nessa minha participação eu tenho esse pouco para falar nesse momento, e, se me permitirem, falo em outro momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Não falou pouco, não. Falou bastante, falou bonito. Passar agora para a nossa deputada federal, Lorene, com o uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nessa casa do povo de Taubaté, para falar de um assunto que eu sempre participei, né, das discussões. Eu me recordo aqui, nesse mesmo plenário, se eu não estou enganada, o Pedro e o Ângelo sabem das datas mais certas do que eu, o Jefinho também. 2013, a gente discutindo numa conferência de cultura a necessidade de um plano municipal de cultura, né, da efetivação do que ainda nem era conhecido como sistema de cultura, mas que depois passou a ser conhecido. Então, registro aqui mais de 10 anos, pelo menos, de trabalho pela cultura de Taubaté, e que legal ver muitas mesmas caras de sempre, né, sinal de que a gente persiste na luta, e novos rostos também se somando a essa luta, né? Eu quero aqui colocar à disposição o meu mandato, o nosso mandato, o mandato que é do povo de Taubaté, na Câmara dos Deputados, em Brasília, para trabalhar, né, seja pelo desenvolvimento da Lei Aldir Blanc em Taubaté, e a efetivação do que se precisa fazer. Fernando, que também é um secretário muito acessível, eu agradeço aqui como cidadã, todas as vezes que precisei acionar o Fernando, ele sempre disposto, disponível. Thalita, Rafa e Adalgisa, que sem dúvida são os vereadores que trabalham pela cultura da nossa cidade. Isso também é necessário que a gente reconheça e que a gente some forças, né? Porque a cultura precisa de representação. Então, não poderia deixar de fazer essa fala aqui, me colocando à disposição e aproveitando, perguntei para o Rafa. Rafa, como é que está o Plano Municipal de Cultura, né, de Taubaté? Vocês sabem que eu sou gestora de políticas públicas de formação, eu tenho uma empresa de consultoria que eu criei há 12 anos, chama-se Planos do Brasil. E o negócio da minha empresa, né, o meu trabalho é a elaboração de planos setoriais, de planejamentos municipais. Eu já fiz isso para mais de 50 municípios diferentes, em diversos setores,
ao longo desses 12 anos. E aí coloquei à disposição aqui para o Rafa, agora em mandato, né? Quando a gente está fora do mandato, eu tenho que trabalhar. É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, como todo trabalhador. Mas agora, em mandato, enquanto deputada, eu quero me colocar à disposição e disponibilizar o mandato para ajudar Taubaté a cumprir aí um prazo curto, que talvez a gente tenha no próximo mês, de cumprir com a entrega do Plano Municipal de Cultura, certo? Então, Fernando, estou aqui colocando o gabinete, a minha capacidade técnica e das pessoas que trabalham comigo à disposição. Não sei exatamente em que pé que está, né, a construção do Plano Municipal de Cultura, mas que se eu puder acelerar de alguma forma, com metodologia, com experiência que eu tenho nesse sentido, eu me coloco à disposição de vocês para a gente cumprir essa missão pela cultura de Taubaté, né? Para garantir também os acessos que são necessários para a cidade, para os artistas, para a população em geral, para as crianças, né? Que eu acho que precisam alimentar a alma de cultura para se fortalecer, para crescer e para a gente fazer essa cidade se desenvolver e olhar para o futuro. Taubaté precisa muito, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Lorene, acredito que na sua fala tenha ficado claro a importância de nós termos parlamentares representando a nossa cidade, a nossa região do Vale do Paraíba, seja na Lesp, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Essa é a importância de quando a gente tem pessoas que são da nossa cidade ou da nossa região, porque o olhar e a presença, o conhecimento da realidade é muito mais próximo, muito mais ativo. Eu agradeço que a senhora coloque o seu mandato, nosso mandato, né, como nas suas próprias palavras, à disposição de algo que é tão importante, não só como alimento à nossa alma, que é a cultura, mas também como economia criativa, geração de empregos, que é o que Taubaté tanto precisa. E agora eu quero abrir aqui para a fala das pessoas que estão presentes e que se inscreveram, começando pelo Mário Jefferson, Jefinho. Passa o uso da tribuna, por favor. Depois temos mais 2 inscritos, mas conforme as pessoas forem se encorajando e querendo falar, podem se inscrever também, que eu vou chamando depois. Alô? Bom dia. Eu quero cumprimentar a mesa através da vereadora Thalita, cumprimento todos os demais, e o Fernando através de todos os funcionários públicos que estão e os gestores também. E fico feliz em ver a minha amiga Lorene representando dignamente a cidade de Taubaté no Congresso Nacional. E eu já vou aproveitar para cobrar a deputada para assinar com a gente lá à frente parlamentar pelo direito à comunicação. No gabinete da deputada Erundina, nós estamos um trabalho muito intenso para que tenhamos, de fato, direito à comunicação. Então, fica aí a minha cobrança. Conte comigo. Sei que sim. Em relação à PNAB, nós fizemos um trabalho muito justo. Primeiro, é necessário que eu me apresente. Eu estou aqui representando o SEBEC, que é o Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, do qual eu sou conselheiro. Também estou representando o Fórum Paulista de Pontos de Cultura, onde eu faço parte do comitê gestor. E dentro dessas entidades, nós trabalhamos ativamente pela consecução do PNAB, essa lei que vai favorecer tanto a cultura, como diz o Célio Turino, de baixo para cima. A Política Nacional da Cultura Viva, ela teve vários viés e acabou quase que ficando esquecido quando nós passamos 4 anos de penumbra, um desgoverno que massacrou a cultura, que nos colocou de joelho e nos fez quase perder a identidade. Mas, felizmente, estamos de volta, cada vez mais forte, e nesse trabalho que nós fizemos no PNAB, nós estabelecemos, porque o PNAB é diferente da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo foi um recurso do audiovisual,
do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, 75% era para o audiovisual e 25% era para outras culturas. Já a PNAB, ela é diferente. Ela vai ter 75% para todas as culturas e 25% para intensificar os pontos de cultura no estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos cerca de 1.500 pontos de cultura e queremos chegar a 3.000, pelo menos. Então, dentro dessa concepção, Taubaté não faz a regra, também vai cumprir os 25% para os pontos de cultura. E só terminando, nos dias 22 e 23, próximo agora de junho, nós teremos um encontro estadual de pontos de cultura em São Paulo, exatamente para atualizar o cadastro de pontos de cultura que está completamente desatualizado. Taubaté, por exemplo, não representa só o número que tem hoje na plataforma, é muito mais. E nesse 22 e 23, nós vamos contar com a presença de representantes do Ministério da Cultura para atualizar essa plataforma que está completamente desatualizada. Taubaté deve ter pelo menos hoje uns 12 pontos de cultura. E a gente quer que tenha muito mais. E aí nós estamos também à disposição para aqueles que querem ser pontos de cultura, saber como deve ser um ponto de cultura, para estar auxiliando, tá? Obrigado a todos e lamento, viu, vereadora, que a classe cultural da cidade ainda não entendeu a necessidade de participar de audiências como esta, porque é a nossa força que se pode consolidar a política pública da cultura. Eu lamento, eu deixo aqui meu lamento e espero que nos próximos tenhamos mais trabalhadores da cultura presente para discutir o seu espaço. Obrigado. Muito obrigada, Jefinho. Chamo agora o Danilo Barros, do Instituto 5 Elementos, para fazer uso da palavra. Oi. Eu queria dizer bom dia a todos e saudar a mesa tão bem formada. Pedro, a gente está ficando velho, lembro de você, adolescente. Saúdo a vereadora Thalita, o Rafa, secretário de Cultura e Economia Criativa, todos os vereadores e representantes dos vereadores aqui presentes. E, acima disso, saúdo meus orixás ancestrais, saúdo a força de Exu, que é o dono da comunicação, que devia ser o patrono das artes no Brasil. Saúdo a força de Xangô, que sempre reina e coloca as coisas no lugar. E parafraseando o meu amigo Jefferson, que veio antes de mim, minha fala é motivacional. E ela tem a ideia de deixar aqui elementos de força para quem está trabalhando com a cultura. E não é fácil. Não é fácil e nós passamos por momentos caóticos nos últimos anos que antecederam o retorno da alegria nas ruas do Brasil. Nós fomos caçados, sofremos uma tentativa de extermínio. A cultura no Brasil foi ameaçada, foi depredada, foi perseguida e o pacote de maldade se estendeu por muito tempo. E muitos dos nossos amigos pereceram. Muitos dos nossos amigos de cultura pararam. Muitos não estão presentes hoje aqui por não entenderem essa casa como amistosa à cultura. Muitos ainda têm medo, e esse medo precisa ser exterminado, e ele vai ser exterminado, e é disso que se trata a cultura. Terminar o amor e a dor com alegria e beleza. E eu evoco a força dos ancestrais que nos antevieram e as forças da natureza que tragam energia a todo aquele que fortalece o povo e a voz do povo. E a cultura é a voz do povo em seu mais alto refino. A cultura é a voz do povo e por ser a voz do povo em seu mais alto refino, ela tem divindade nela. É uma frequência divina. A voz da cultura e da arte são frequências divinas que transformam as ruas, que transformam os bolsões de miséria, que transformam a dor
em alegria e beleza. E Taubaté está precisando de alegria e beleza. E que os nossos colegas, como o meu querido Jefinho me antecedendo disse, despertem e tomem os seus lugares nessa casa. Nós precisamos colorir essa casa. A força dos que querem o bem precisa colorir essa casa. E parafraseando um general que falou algo que para mim é muito bonito, ele dizia que para que os maus prosperem, é apenas necessário que os bons façam nada. Eu evoco a força da arte e da cultura na nossa cidade, seja ele por que mãos vierem, e aqueles que se propõem a lutar pelo povo, que sejam fortalecidos. Quando a gente recebe o auxílio e o suporte de quem vem para esse jogo, para esse campo, para a sociedade, para dar auxílio e suporte, é renovador, é revigorante. Um artista que consegue produzir, ele gera alegria e beleza. E quando você recebe suporte para produzir alegria e beleza, você vive. E que a cultura e a arte na nossa cidade vivam. Longa vida a cultura e a arte. Laroeixo. Danilo, muito obrigada. Conte comigo enquanto estiver nessa casa. Acredito que posso falar também em nome da co-vereadora Dalgisa, co-vereador Rafa, e que bons ventos venham aí para os próximos anos e que a gente possa, de fato, colorir mais essa casa. Axé. Agora convido o Ângelo Rubim a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, como todos fizeram, e as pessoas mais importantes que estão aqui, que é esse público. E eu tenho perguntas objetivas, tá? Primeiro, se o Alessandro estiver aí ouvindo, se ele puder nos ajudar, vai ser importante. Ele falou sobre um prazo do dia 11 de julho, para a apresentação, para a confecção final aí do CPF da Cultura. A gente tem uma parte dele, né? A gente tem conselho, mas não temos plano, temos fundo, mas não temos uma comissão que faz a gestão desse fundo, que faz o controle desse fundo. Quais são as implicações ao município, né? Espero que a gente consiga responder isso, se a gente não tiver o CPF no prazo, né, até esse dia 11/7. E aproveito para lembrar que no ano passado, na Conferência de Cultura, o município se comprometeu a que nesse ano a gente tivesse o plano. Tá? O prazo seria o dia 7 de outubro, salvo engano, que foi quando aconteceu a nossa conferência, mas ainda assim, com todo o otimismo que eu tenho, eu não sei se esse é um prazo execuível para isso, né? A outra questão é que nos manuais que eu vi sobre a PENAB, existe um estímulo para que os municípios, eles pelo menos mantenham a média orçamentária para a área da cultura, né? A dúvida que eu tenho essa é a média do orçamento previsto ou executado? São duas coisas bastante diferentes, né? O que a PENAB está sugerindo? Que a gente preserve pelo menos essa média do que está previsto, porque a previsão é fácil aumentar, tá? Inclusive, Taubaté é bom em fazer aumento de previsão orçamentário sem ter capacidade de execução. É muito legal isso, historicamente isso acontece sempre. Mas a execução fica, especialmente na área da cultura, fica muito aquém daquilo que está previsto, mas muito aquém mesmo, né? É muito representativo isso. Desculpa se eu me estender mais um pouquinho. E além disso, o que fazer para garantir a progressão
do orçamento, uma vez que o nosso Sistema Municipal de Cultura prevê que o orçamento seja progressivo. E a gente está na média, sempre ali, né, pelo menos na previsão de 11 milhões a 13 milhões, fica sempre nisso, a gente nunca avança essa média. Outra coisa muito específica que eu estou com bastante em dúvida é o recurso da PNAB, ele tem que estar previsto nas leis orçamentárias, né, na LDO, na LOA, no PPA, ou todo ano vai ser só aquele ajuste, né, olha, vamos abrir aqui uma exceção e vamos incluir esses 2 milhões de reais, sei lá o que vai ser ao longo desses próximos 5 anos. E aí uma questão também sobre o que eu vi nos slides do secretário, a comissão de acompanhamento da execução dos recursos. Qual é a atribuição efetivamente da comissão, se ela participa só dessa etapa da implementação, ou se durante a execução ela também vai fiscalizar, também vai atuar. Quando se encerram os trabalhos dessa comissão, esses representantes da sociedade civil, eles também terão acesso aos recursos? Eles também têm licença para acessar o recurso e, no caso deles, também serem fiscais? Como é que equilibra isso? Aí uma crítica, tá? A consulta pública eu achei muito bacana quando foi aberta, aquele período de consulta pública. Achei que 10 dias, para a complexidade do que era, foi um prazo muito curto. Então, essa é a primeira crítica. A segunda foi que naquela audiência pública, os grupos de trabalho tiveram 40 minutos para decidir e muitas das falas repetiram não tivemos tempo para avaliar determinado ponto. Não tivemos tempo para avaliar determinado ponto. E a setorial da qual eu participei mal soube lidar com a coisa. Precisou se entender antes de fazer qualquer coisa. E aí, Danilo, que fala especial. Né? A gente precisa entender que essa casa, ela é amistosa. Ela é nossa. A gente precisa ocupar essa casa, precisa estar aqui nas audiências. A gente tem um bom instrumento que eu participo bastante, que é online, né? Que você pode ir da sua casa sem precisar fazer muito esforço, sem precisar estar aqui fisicamente, participar e os questionamentos são acolhidos, porque eu sei disso, porque eu faço questionamentos da minha casa. E além de ocupar essa casa, a gente tem que ocupar o Conselho. O Conselho Municipal de Cultura vai ter aí a eleição nos próximos dias. Ele precisa ser ocupado. Historicamente, ele é mal ocupado. Mal ocupado no sentido de não ocupam-se todas as cadeiras. Tá? Faltam pessoas para participar do Conselho. A gente sabe que existe um problema, o nosso Conselho ele sofre de gigantismo, né? Porque é uma discussão, deputada, de um pouco mais de 10 anos, né? Bem mais, na verdade, que a gente iniciou falando sobre sistema, falando sobre plano de cultura, falando sobre conselho, e a gente tinha uma expectativa de que 24 membros titulares ocupando o conselho ainda era muito pouco para o potencial que Taubaté tem. E a gente nunca teve um conselho ocupado na sua plenitude desde 2016, que foi quando o Sistema Municipal de Cultura foi implementado. Isso é muito triste, tá? Mas espero que tenhamos ocupantes em todas as cadeiras aí nos próximos anos. É isso. Obrigado, viu, gente? Desculpa prorrogar tanto tempo. Ângelo, obrigada. Antes de passar para o secretário responder os questionamentos, vou convidar a co-vereadora Dalgisa a fazer uso da tribuna, fazer sua fala. E aí a gente volta para a mesa para fazer o encerramento. Vou declarar encerrado, nesse momento, as inscrições para o uso da palavra. Para as inscrições da internet, não tivemos nenhuma inscrição. E agora eu declaro encerrado. Pode fazer uso da palavra, vereadora. Bom dia a todas e todos. Peço licença aos meus ancestrais. Peço licença a todos aqueles que vieram antes da minha pessoa para me fortalecer e estar aqui, mais uma vez falando sobre a cultura. E a cultura, ela é o coração pulsante da nossa cidade.
É através da cultura que reconhecemos a nossa história, é através da cultura que reconhecemos os nossos costumes. E eu, sendo neta de Seu Belo, que é primo do mestre Paizinho, e que era contamestre junto com o mestre Paizão, eu me coloco aqui à disposição sempre, principalmente pela cultura popular, que é a cultura da onde eu vim, né? E que cada vez mais, aonde estão os nossos mestres? Eu sempre falo sobre isso. Aonde estão os nossos mestres? A cultura popular, ela é de uma importância tão grande para o nosso município, que é através dela que, junto com os mestres, vêm as crianças, para que cada vez mais podemos fomentar a cultura popular. E eu agradeço por esse momento de estarmos aqui falando sobre a cultura do nosso município. Agradeço o Fernando, porque ele sempre está atento, principalmente quando a gente vai falar sobre a cultura, ou até mesmo quando ele vê o nosso olhar, ele vem próximo da gente para saber quais são as nossas necessidades. Eu agradeço a cada um que está aqui, porque por mais que sejamos neste momento pequenos, porque o nosso município é grande, principalmente a questão cultural do nosso município, sendo o eixo Rio-São Paulo, Taubaté tem muito a oferecer. Mas para que possamos cada vez mais oferecer, não adianta só uma andorinha fazer verão. Nós estamos aqui cada dia mais lutando, assim como foi falado, através da família Rubim, através do Jefinho, né? E aonde estão essas pessoas? Então, que possamos cada vez mais fortalecer essas pessoas e trazer essas pessoas aqui. Eu agradeço imensamente, me coloco à disposição mais uma vez, e que a nossa cultura seja fomentada de forma digna. Eu agradeço imensamente. Agradeço ao meu avô, agradeço ao mestre Paizão e a todos aqueles que já passaram por aqui. Em memória deles, eu me coloco à disposição para que possamos cada vez mais fomentar a nossa cultura. Não só a cultura popular, mas a cultura de Taubaté, que é uma cultura totalmente grande e riquíssima. Axé. Tenham todos um bom dia. Obrigada, Dalgisa. Vou passar agora para a mesa novamente, registrar a presença do Evandro, assessor do Paulo Miranda, o vereador Paulo Miranda. Passo agora a palavra para o Fernando fazer seus esclarecimentos. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a deputada Lorene. Na minha fala eu não vi que ela chegou, né? Então, quero cumprimentar, a presença dela é muito importante. Quero agradecer também o apoio com relação ao Plano Municipal de Cultura, que ela se colocou à disposição. Eu vou fazer os comentários sobre as falas que foram ditas aqui e vou responder também as perguntas que foram feitas objetivamente. O Jefferson falou sobre a cultura popular, os pontos de cultura, né? Eu acho que esse é um momento importante e oportuno para a gente fazer essa atualização, né? Porque 25% dos recursos serão destinados aos pontos de cultura e a própria lei, ela traz a oportunidade da gente criar uma comissão e credenciar esses novos pontos de cultura que, porventura, existem, mas não estão catalogados, cadastrados, né? O Danilo, queria agradecer também as palavras do Danilo, palavras motivacionais, né? Como você bem disse. Acho que é importante também. E vou fazer as respostas objetivas que o Ângelo perguntou sobre o Plano Municipal de Cultura, né? Eu acho importante a sua participação, Ângelo, porque você é um contraponto que sempre traz essas questões, e eu também, como gestor público, né, e estudante da matéria, eu também acho fundamental a questão da criação do plano. Porém, fazendo aqui de forma bem transparente, a Secretaria de Cultura, existem várias formas de pensamento, vários agentes que atuaram ao longo do tempo na Secretaria de Cultura. Então, a gente precisa trabalhar para que nessa direção, que essa direção seja constante, né? A direção, elaboração do plano, a execução do plano, ela tem uma direção constante, independente de governo. Eu acho isso fundamental. E o primeiro passo que nós demos nesse sentido é justamente criar um setor dedicado a isso. Aqui representado pela Daniele e pelo Danilo, o Márcio, a Ruth e o Oswaldo. Então, a gente criou esse núcleo justamente para pensar a secretaria enquanto
um plano municipal de cultura, né? Com relação aos prazos, também não tem como eu dizer que a gente vai cumprir o prazo de 11 de julho, estou sendo bem objetivo. E em conversa com outros municípios também, e com vários agentes culturais, nós percebemos que não é só Taubaté que não vai cumprir o prazo, né? Isso não é que serve de consolo, né? Mas vários municípios estão nessa situação, e como é que o MINC vai lidar com isso, não sabemos. Mas assim, a gente tem um recurso, a gente está tramitando com um processo para contratar uma empresa de assessoria e consultoria técnica para a elaboração desse plano, porque a secretaria sozinha não consegue, né? Nós não temos braços para fazer, por exemplo, diagnósticos territoriais, que são as oficinas territoriais. Então a gente está em fase de contratação para conseguir entregar o plano o quanto antes. Não sei como é que o MINC vai lidar com isso, mas a nossa posição é, dia 11 de julho, mostrar o que está sendo feito, apresentar a justificativa e mandar para análise, né? Como é que o MINC vai lidar com isso, se vai ter sanções, aí não sabemos. Com relação à comissão de monitoramento da PNAB. Na verdade, a comissão ela vai se encerrar junto com o mandato do conselho, né? Porque como são conselheiros que estão no mandato e compõem a comissão, então automaticamente vai ser extinto essa comissão. E a ideia é que, assim como na Lei Paulo Gustavo, quando foram feitos os editais, a comissão ela se extinguiu, justamente para que os membros da comissão participassem, pleiteassem como proponente. Então a ideia é não ter, tá? A partir de agora, a fiscalização continua sendo feita pelo conselho, né? Mas não vai ter mais essa comissão mista. É só no momento da elaboração do plano de ação, da definição dos recursos e etc. Tá bom? Sobre o orçamento. O ideal é que na própria LOA a gente já inclua os valores referentes aos repasses federais, né? Mas a gente sabe que a gente tem uns prazos, né, pela legislação, LDO, LOA, PPA, e muitas vezes os recursos chegam depois desse prazo. Por exemplo, a PNAB foi creditada dia 28 de dezembro, e a LOA já tinha sido aprovada. Então, por isso que a gente está fazendo agora a adequação orçamentária, o que é comum quando a gente recebe um convênio ou um recurso que não está previsto. Então, a ideia é, como a gente já vai ter um investimento por 5 anos, é que nas próximas LOAs e LDOs já constam esse recurso, né? Só que daí é uma conversa que a gente tem que fazer com a Secretaria de Fazenda, porque tem alguns critérios. Eu sei que eu vou receber o recurso, mas o recurso já foi acreditado, entendeu? Então, por isso tem que fazer essas adequações. O ideal é que já seja incluído, até para evitar essa tramitação e tal. Com relação à consulta pública, a gente acolhe as críticas, lógico, né? A gente teve bastante inscrição, né, Dani? Participação. Foram 10 dias, mas teve muitas respostas, né, que a gente apresentou na segunda audiência pública. Os 40 minutos das reuniões setoriais, a gente também acolhe essa crítica e tenta melhorar nas próximas. E, por fim, queria agradecer também as palavras da Dalgisa, né, que é muito atuante na parte da cultura popular. É muito importante a participação também. Bom, espero ter respondido todas as perguntas. Có. Ângelo, usa o microfone aqui, ó, por favor, só que tem que ficar segurando, tá? Apertar e segurar. Oi? Ah, perfeito. Bom, a questão da média orçamentária, né? Para o ano que vem a gente sabe que vai entrar o recurso, né? Acreditado ou não, funciona assim. A gente tem uma previsão de arrecadação, por exemplo, por impostos que não estão creditados ainda, né? E eles entram na previsão orçamentária do ano seguinte. Esse é um recurso que já está previsto, 2 milhões alguma coisa, talvez tenha alteração em relação ao que entrou esse ano, mas existe previsão,
né? A minha dúvida é, isso precisa constar? Porque outros recursos que não estão creditados, mas estão previstos, entram na LDO, na LOA, no PPA, e a LDO desse ano não deu nenhuma indicação de que tem a previsão para esse recurso para o ano que vem, uma vez que o orçamento é parecido com o anterior, que é parecido com o anterior, que é parecido com o anterior. E aí eu imagino que o que está previsto não está, né, esses 2 milhões não constaram na LDO. Né? E se constou, é temerário. Porque aí não houve nem o respeito à média, porque deveria acrescentar, deveria sair dos 11 milhões alguma coisa para 13 alguma coisa. Mais uma. Sobre o plano, né, objetivamente mesmo, assim, só para ficar claro, para saber como lidar com essa informação. Ele vai acontecer esse ano? Né? Com que recurso também? Aí eu aproveito para emendar outra pergunta, tá? Desculpa, sair um pouquinho do script aqui. Com que recurso ele está sendo feito? E, por último, a comissão, você falou que a comissão vai ser extinta, mas precisa existir uma fiscalização, precisa existir um acompanhamento. Como vai se dar essa fiscalização e esse acompanhamento se não vai existir mais uma comissão? Obrigado, desculpa aí me estender de novo. Secretário, vou passar a palavra para o senhor fazer as considerações e logo após a sua fala eu vou passar para o Pedro fazer algumas considerações também na tribuna. Eu vou me ausentar por 2 minutos e retorno, mas aí vocês seguem dessa forma, tá? Bom, hoje, com relação ao orçamento, é lógico que o que consta no orçamento é uma estimativa da arrecadação, né, dos impostos, IPTU, etc., que compõem o orçamento municipal, né? Isso é uma previsão que a Secretaria da Fazenda ela realiza e aloca ali na LOA. O que acontece? Na LDO são diretrizes orçamentárias e ela está bem vinculada ao PPA, que são as metas físicas que estão no PPA. Realmente, aqueles 13 milhões da LDO não tem os 2 milhões da Aldir Blanc, tá? Então, eu vou ver se eu incluo agora na LOA, porque nós já sabemos o valor que vai ser acreditado no que vem, e eu vou em conversa com a Secretaria da Fazenda, que tem lá o seu método de trabalho, os seus critérios, né? Mas eu acho muito mais vantajoso, realmente, que eu já colocar agora, para não ter que fazer uma lei de suplementação orçamentária o ano que vem, né? Então, essa é uma conversa que eu vou ter, e eu pretendo, sim, incluir já na LOA, tá? Com relação a acreditado ou não. Acontece muito da gente receber um recurso que não está previsto, né? Por exemplo, uma emenda parlamentar federal, não estava previsto no orçamento, aí chega no meio do ano. O que a gente faz? A gente faz uma suplementação de um crédito especial, né, que é uma lei específica, aportando aquele recurso não previsto. É exatamente o que a gente está fazendo agora na Penab. Então, mas com certeza, na LOA a gente vai tentar incluir, para ficar mais fácil. Com relação à fiscalização, a fiscalização é feita pelo próprio Conselho, né? Porque a gente tem essa comissão, na verdade a comissão ela é mais no sentido de elaboração do plano de trabalho, né, que subiu na plataforma, que organizou a consulta pública, que organizou as audiências públicas. Então essa comissão é no sentido dessa construção, dessas oitivas, de escutas da sociedade civil. A partir do momento que você já tem isso, e você parte então para a execução, que são os editais, né, aí é um papel da Secretaria, de fazer os editais até para evitar que informações sejam colocadas de forma antecipada, né, para garantir a isonomia dos proponentes. Então, a Secretaria ela realiza esses editais baseado nas informações coletadas, né? Então, a partir daí, a fiscalização acontece tanto pelo Legislativo, como pela sociedade civil, como pelo Conselho, como toda execução de recurso público, tá? Por fim, sobre o Plano Municipal de Cultura, nós temos o recurso já reservado para essa finalidade. Nós já coletamos alguns orçamentos de algumas empresas para poder fazer esse serviço de consultoria. Então, nós temos 2 emendas municipais, uma da vereadora Thalita e uma da vereadora Elisa.
que somam R$80 mil de emendas, justamente para fazer esse contrato com a empresa. Tá? Então, a gente pretende, sim, entregar até outubro. Tá bom? Bom, acho que respondido? Beleza. Vamos lá, Pedro. Agora, bom dia de novo aos amigos, aos colegas, bom dia à mesa de novo. Convidar todos os agentes culturais que participem do Fórum Municipal de Cultura, que vai começar no dia 22, vai ser transmitido online. É uma realização do Conselho de Cultura, com apoio da Prefeitura, elementarmente, e reforçar o que o Ângelo falou, a participação no Conselho, ela é muito baixa dos artistas. Os artistas ainda não encontraram no Conselho seu representante, ainda não reconhecem no Conselho essa voz, né, esse agente representativo. Então, é fundamental que a classe artística participe, dê consistência para as lutas do Conselho, repercuta as questões do meio, do mercado, do setor, e que, portanto, estejam a partir lá do dia 22. Vocês, o público consegue as informações lá no nosso, tanto acho que nas redes sociais da Prefeitura, como nas redes sociais do Conselho. E para lembrar um pouquinho da luta, né, para que a gente chegasse nesse momento, ela começou legalmente, eu acho que a deputada lembrou de 2012, mas eu acho que ela começa em 2009. O Jefferson esteve lá no princípio desse meio, eu ainda estava aqui na Câmara, e eu me lembro que o debate, inclusive eu acho que a gente estava em campos opostos do debate, né, porque a primeira formação do Conselho, a ideia inicial, eu acho que aqui na Câmara foi formada uma maioria que não concordava, discordou daquilo. E isso daí só foi concretizado em 2016. Então, desde 2016, nós estamos lutando para ter um sistema municipal de cultura que atenda a todas as premissas, todas as orientações e se adeque ao que foi projetado, né? E fazer essa luta, construir essas coisas junto com a Prefeitura. Nobre vereador, é muito difícil, né? Nós, da sociedade civil, eu falo isso como conselheiro, a disparidade de armas é muito grande, né? A gente paga para ser conselheiro, né? A gente precisa se dispor para fazer isso. Não é uma coisa, principalmente essa classe que foi tão afetada nesse período de pandemia, né? Muitos negócios, muitas estruturas, elas foram destruídas, né? A gente está num processo muito doloroso de recuperação. Acho que o Mário, aqui como músico, pode falar disso, o quanto, né, o nosso meio foi afetado. Eu acho que todo mundo sentiu isso. E nessa hora a gente precisa muito, tanto da atenção, da participação, do cuidado da Câmara Municipal, dos vereadores, para entender como é que a Prefeitura, como é que a Secretaria, ela funciona. E a Secretaria, ela não é uma coisa, a Secretaria estruturada não é uma coisa muito nova na cidade, né? Ela vem da Constituição de 1988, da Lei Orgânica de 1990, que a gente começou a pensar em cultura nas dimensões do direito cultural. E a passos muito lentos, essas dimensões, esse entendimento sobre a cultura, ele vem sendo implementado em Taubaté. Ainda vigora a lei da selva, ainda vigora a ação violenta e ainda vigora
o pouco entendimento das nossas autoridades sobre o papel da Secretaria de Cultura. Eu sou capaz de apostar que o prefeito municipal reconhece isso. Sou capaz de apostar. Sou capaz de apostar que os vereadores sabem disso melhor do que eu, sabem do desequilíbrio dessas relações. Então, nós precisamos democratizar essas relações cada vez mais, aprofundar essa democratização, acabar com o velho e que ainda vigora, o velho hábito de feudos que controlam a secretaria, para que, de fato, a secretaria seja indutora, né? Eu produzo desde 1994, provavelmente o núcleo de vídeo mais antigo que existe nessa cidade. Eu estou desde 1987 em Taubaté, sempre atuando na área da cultura. E a aproximação que eu tive com a Secretaria de Cultura sempre foi muito difícil. Eu nunca fiz um projeto que foi financiado pela Secretaria de Cultura. Quando fizemos projetos, eu acho que está terminando, mas um minutinho, posso, vereadora? Para dar um exemplo, nós somos, portanto, da iniciativa privada, eu acho que eu posso chamar assim. Eu me lembro que fazíamos um evento, a Semana Monteiro Lobato, no Taubaté Shopping. Nós conseguimos levar para o Taubaté Shopping, foi muito lucrativo para o Taubaté Shopping. Ao mesmo tempo, levamos um público que foi estimado no conjunto, né, das semanas, em mais de 100 mil pessoas. E mesmo assim nós não tivemos uma parceria com a prefeitura. Houve momentos que a prefeitura sabotou o nosso trabalho. Então, para que essas coisas não se repitam mais, que venha o sistema municipal de cultura completo, que venha o plano e que venha uma participação maior da Câmara Municipal, uma atenção maior da Câmara Municipal a esse setor. Era isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Nós estamos chegando ao fim da nossa audiência. Eu quero agradecer a oportunidade de presidir uma audiência importante como essa, com tanta gente potente, dedicada e disposta. Eu quero me colocar mais uma vez à disposição, independente do cargo que eu ocupar e do lugar que eu estiver. Eu sei muito bem da onde eu falo e pelo que eu luto e por quem eu luto. E eu sempre deixei isso muito claro. Esses princípios sempre estiveram na minha diretriz, estiveram nas minhas ações, isso nunca foi esquecido. Contem comigo no fomento, na fiscalização, e passo para o Rafa Soares fazer esse encerramento, porque acho que é justo e digno que seja feito por ele. Com você a palavra, Rafa. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, cumprimento todo mundo, fazendo esse encerramento. Quero falar, mais uma vez, falo de um lugar delicado e também confuso, né? Porque eu ainda sou integrante do mandato coletivo Representa Taubaté. Eu, assim como a minha parceira, que eu tenho muito orgulho de dividir esse mandato, a Dalgisa, somos integrantes desse mandato até o dia 31 de dezembro deste ano, e até lá estaremos aqui fazendo resistência e comprometidos com as pautas que nos trouxeram até aqui, e a pauta da cultura, evidentemente, para todo mundo, sempre foi uma das mais importantes para nós, também porque faz parte da nossa vivência subjetiva enquanto seres humanos, e também fazia parte da nossa luta antes mesmo da política institucional, como seres políticos e taubatianos políticos, que a gente se orgulha muito das nossas trajetórias aqui, de tudo que a gente fez. Hoje não falo aqui, né, não estou representando a secretaria, não estou aqui como servidor da secretaria, mas estou na secretaria como servidor concursado, instrutor de teatro, também uma função que eu me orgulho muito e que eu pretendo valorizar, trazendo bons resultados para o município. E dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa secretaria, com esta equipe técnica que está lá, com esse secretário técnico comprometido, incansável, que trabalha realmente, e realmente é um secretário que tem palavra firme, que não faz curva, comprometido muito com as políticas públicas deste município.
A gente ouve falar porque a gente tem, para além dos modelos de edital, que é o que a gente está acostumado a ver, e que é o que a gente vê como política pública no município de Taubaté, também no estado de São Paulo e também no governo federal, geralmente a gente vê políticas públicas de editais e a gente vai ouvir que isso é preguiça de gestor. Porque existe forma de pensar a política pública diferente, existe forma de fazer repasse e incentivo à cultura de forma diferente, como, por exemplo, o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, que faz esse repasse de fundo a fundo. A gente tem também o SUS como exemplo, e a gente tem outras possibilidades de investir e de incentivar a cultura. Mas eu queria falar que isso a gente fala quando a gente está do outro lado. E agora, essa experiência de estar na secretaria me mostra, de uma maneira muito na pele, que não tem preguiça, mas tem uma falta de um universo, de todo um sistema pensado para essa política pública, para as políticas públicas culturais, e que considerem as políticas públicas culturais com a importância que tem de fato. Uma secretaria que nós temos uma equipe técnica do tamanho que tem, com tudo isso que tem para fazer esse ano, LPG, PNAB, PAR, que faz parte disso tudo, Plano Municipal de Cultura, que é conselho, plano, fundo. A gente tem uma secretaria que está muito ocupada com tudo que precisa fazer, estrangulada, abrindo mão da sua vida pessoal, da sua vida social, do seu descanso à noite, no final de semana, comprometida com as políticas públicas que precisam acontecer e tem prazo, e muitas vezes um prazo se sobrepõe ao outro. Aí eu quero fazer meu puxão, falei com meu amigo Alessandro Azevedo, e quero fazer meu puxão de orelha também ao Ministério da Cultura, que tem dado prazos apertados e em cima da hora, como a gente viu no PAR, no último dia prorrogado o prazo por mais meses. A gente viu a secretaria estrangulada, fazendo um trabalho às pressas para entregar no prazo, e depois se prorroga o prazo em cima da hora, mostrando uma desorganização do Ministério da Cultura. Não é porque eu votei no Lula que eu não vou criticar. Lula mesmo falou que ele não precisava de tapinha nas costas, ele precisava de crítica para melhorar, e a gente vai fazer as críticas que forem necessárias. Então, agradeço o trabalho que vocês têm feito, entendo a preocupação de vocês em responder a esses prazos, vejo muito comprometidos e trabalhando bastante para que as coisas aconteçam, mas a gente precisa de todo um sistema, um cosmos, que pense sobre isso, que traga mais orçamento para a Secretaria de Cultura, mais pessoas, mais servidores técnicos para desafogar a secretaria que a gente tem lá, que hoje, lá de dentro, falo com muito orgulho que vejo que é uma secretaria comprometida. O Conselho Municipal também, que a gente conseguiu fazer um conselho de fato representativo, um conselho que fala a nossa língua, um conselho que pensa políticas públicas de uma maneira ampla. Então, eu estou muito orgulhoso do que a nossa cidade tem feito, das construções que a gente tem feito, e tenho entendido que a nossa participação aqui, minha, da Dalgisa, da Thalita, agora uma deputada federal, a Lorene, que estava aqui do nosso lado, essa ocupação dessas pessoas, de nós aqui, tem sido muito importante para a evolução dessas políticas públicas. Tenho certeza que nenhuma outra legislatura viu tantos artistas, tantas vezes, tantas audiências públicas para debater os temas da cultura, como a gente fez aqui. Agentes culturais, artistas de Taubaté, impedimos o fechamento da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Isso é uma coisa que eu orgulho muito, e acho que é um orgulho, um avanço, um crescimento para a gente enquanto setor cultural. Aí agora falando, a Lorene estava falando, né, que a primeira audiência pública de 2013, essa foi a primeira audiência pública que eu, de fato, participei nessa casa. Foi a primeira vez que eu vi a Lorene, enquanto sociedade civil, subir ali e falar. Pensei, nossa, que moça comprometida, né? Que fala boa, tal. Foi determinante, inclusive, para o meu voto nela na eleição seguinte. E eu estava aqui. E lá a gente começava a discutir a formação de conselho, a gente começava a discutir plano, a gente começava a discutir o fundo. E a gente precisa entender, e esse é o recado que eu gostaria de trazer para as pessoas de Taubaté, para os artistas, que essas discussões dependem de muito comprometimento, de muito trabalho. Elas não são imediatistas. A gente está há 11 anos nessa luta, nessa discussão. Eu era muito mais menino do que eu sou hoje, agora com os meus 18 anos, mentira. Mas eu estava aqui, e são 10 anos, 11 anos de luta para a gente agora estar conseguindo concluir uma etapa de um primeiro passo de algo que a gente espera que seja estruturante e, nas palavras do Fernando, na audiência pública da PNAB, emancipatório para a cultura da nossa cidade. E aí, por fim, falando da PNAB, eu acho que a Política Nacional Aldir Blanc é um momento importante para isso, é um recurso importante para isso. A gente precisa aproveitar de fato que a gente não está mais nesse tempo sombrio de treva, de destruição da cultura que foi esse desgoverno anterior, e agradecer e, inclusive, aproveitar a oportunidade que nós temos de ter um governo que
embora com todas as críticas, está investindo em cultura, está fazendo essa retomada cultural por todo o país e que está trazendo oportunidades para que a gente cresça, evolua. A primeira vez que eu falei aqui na Câmara foi numa audiência pública de 2019, que eu começava a minha fala dizendo que é difícil envelhecer fazendo cultura, sendo artista em Taubaté. Continuo achando muito difícil. Agora, acho ainda mais, porque agora eu já estou envelhecendo, mas sei que também é difícil começar. A gente precisa olhar para as pessoas, para os artistas iniciantes, para o hip-hop, para os LGBTs, QIAPN+, para as manifestações e expressões culturais artísticas, manifestações e expressões culturais da periferia, defender o nosso patrimônio histórico. A gente tem que ter esse compromisso de olhar não só para o nosso, mas para a nossa cidade como um todo. Taubaté é uma cidade cultural da qual eu me orgulho muito de ser caipira, de ter nascido aqui, de todos os lugares do mundo. Eu me sinto privilegiado por ser de Taubaté e a gente juntos, juntas e juntos, vamos transformar a realidade dessa cidade por meio da cultura, da educação. Com certeza. Contem comigo. Tamo junto. E só acrescento, Rafa, nessa sua fala brilhante, arte inclusiva, né? Que as pessoas com deficiência também possam acessar esse espaço que é transformador de muitas formas. Eu agradeço imensamente a presença de todas as pessoas hoje aqui. Foi uma alegria para mim poder presidir, contribuir, aprender muito, sair daqui motivada, mais motivada ainda, com mais energia para continuar trabalhando pela nossa gente, pela nossa cidade. Agradeço a todos que compuseram aqui a mesa comigo, Fernando, secretário de Cultura, obrigada por toda a sua atuação, Rafa, meu parceiro, co-vereador, Adalgisa, co-vereadora, junto aqui comigo nessa legislatura, mas também agentes políticos, né, dessa cidade, lideranças brilhantes, que, assim como tantas outras que a gente tem aqui, que Taubaté produz, né, e que a gente... em troca, contribui com a nossa cidade para crescer cada vez mais. Eu agradeço imensamente e, discutido de forma satisfatória, eu declaro encerrada essa audiência pública. Um abraço para todos vocês.